Início agora a mais uma aula de farmacognosia. Vamos dar início, né, a mais uma aula de farmácia gnosia. Tá? Vamos falar agora, na aula anterior nós falamos sobre alcaloides generalidades, e agora nós vamos falar sobre alcaloides isoquinoleicos, alcaloides esteroidais, e falar sobre as metilxantinas. Os alcaloides isoquinoleicos é o que ele tem como precursor básico. Vou pegar a canetinha aqui para a gente, tá? Verificar se ela está com coloraçãozinha. Gosto da vermelha. Ela tem o aminoácido, a tirosina, como sendo o precursor, que é essa parte aqui que nós vamos verificar que vai estar presente no esqueleto dos alcaloides isoquinoleicos. A estrutura isoquinolínica, ele ocorre em vários alcaloides e em várias famílias botânicas muito distintas. Eles representam o maior grupo de alcaloides nos vegetais e possuem uma grande variedade estrutural. Eles são derivados da tirosina, que a gente pode verificar que a tirosina é bem semelhante à dopamina. Então, eles vai atuar geralmente nesses sítios e receptores de dopamina, mas com intensidades diferentes, certo? Então, a gente pode verificar, né, que nós vamos ter o anel aromático da dopamina e as duas hidroxilas, e na posição meta aqui dessa hidroxila, nós vamos ver uma cadeia em que nós vamos ter dois carbonos e na extremidade um nitrogênio. Da mesma forma como a gente consegue verificar, nós vamos ter duas funções, né, aqui oxigênios, né, dois átomos de oxigênio, que no lugar do hidrogênio semelhante à dopamina, a gente vai ter uns substituintes de metila. Então, na posição meta relacionada a esse substituinte, a gente vai ter, que era para ser a cadeia lateral, dois carbonos, e que seria na extremidade distante a ele o nitrogênio. Então, ele tem essa estrutura básica aqui, semelhante a essa parte aí da dopamina, tá? Certo? Então, e essa daqui é o exemplo da papaverina, que lá vem de outra, né, um outro alcaloide, que a gente vai ter também diferenciado essa outra porção na estrutura dela. A gente vai ter também a morfina, olha, o anel aromático, não, esse aqui não é aromático, aí os dois carbonos e o átomo de nitrogênio. Então, a gente vê aqui realmente essa parte estrutural que vem de lá da tirosina, tá? Vamos lá. A tirosina dá origem à fenilalanina, né? Então, a única diferença dela é a presença desta hidroxila. E esses dois aminoácidos vão dar origem aos protoalcaloides, aos alcaloides isoquinoleicos e os alcaloides benzil isoquinoleicos, tá? Então, a gente vai dar origem a essas estruturas, anel e na cadeia ou nitrogênio, anel, essa parte contendo nitrogênio. Este aqui já fica mais claro, certo? Esta é a biossíntese dos benzil isoquinoleico, que vai dar origem aos alcaloides morfina e codeína. Então, a partir de algumas reações químicas e rearranjo, a gente vai ter o núcleo morfinano, que é o responsável, né, que é o precursor da morfina, consequentemente da codeína. A diferença da morfina para a codeína é que aqui nós temos uma hidroxila e aqui nós vamos ter um grupo metoxila, tirando o hidrogênio e colocando um grupo metila, tá? Dando continuidade, falando da composição química, nós vamos ter os alcaloides isoquinoleicos e vamos dividir alguns grupos, que são os grupos das morfinanas, que nós vamos ter a morfina, codeína e tebaína. Nós vamos ter o grupo de fitalil isoquinoleína, que um dos exemplos dele é a noscapina, e o grupo benzil isoquinoleína, que nós vamos ter a papaverina. O grupo das morfina com o núcleo fenantrênico associado ao isoquinoleico. Então, a gente vai ter
Um exemplo deles aqui, nós vamos ter a morfina, a codeína, certo? Nós vamos ter o grupo benzil isoquinoleico, que no caso a gente não vai ter aquela ciclização aqui no anel, isto aqui, tá? E nós vamos ter, que é o exemplo dele, a papaverina e a noscarpina. A papoula, uma das espécies de papoula que nós temos é a Papaver sonífero, né, da família Papaverácea. Ela é uma planta herbácea. As sementes, elas não contêm os alcaloides. A paia da papoula, ela apresenta-se a cápsula seca, ela é triturada com o pecíolo para a gente poder retirar aqui, né, aqui a cápsula, pecíolo, para a gente fazer a retirada dela, ela é retirada toda, ela é triturada, para a gente obter os alcaloides. As duas espécies de papoula que nós vamos ter é Papaver sonífero e Papaver variedade nigrum e a variedade album. Então, a variedade nigrum, ela é cultivada em clima temperado quente e a album em clima temperado frio. O ópio, né, ele é extraído da Papaver sonífero, ele é um látex obtido dessas incisões da cápsula, então é feito umas incisões na cápsula, tá? E da cápsula verde, e ele vai ser dessecado ao sol para perder a parte de água que tem aqui. Então, vai ficar tipo como a gente faz com algumas seivas, que depois que ela perde água, ela fica com uma coloração um pouco mais escura. Elas são coletadas antes da maturidade, para a gente poder tirar uma boa quantidade deste látex. Então, ela vai ficar com essa coloração aqui, que a gente vai retirar, né? Geralmente se raspa, e vai formar o bolo de ópio, que daí a gente vai ter, nesse bolo de ópio, que a gente vai fazer a extração dos alcaloides. O ópio, quando ele está branco, ele de consistência mole, como a gente viu, ele apresenta cerca de 30% de água, então precisa eliminar essa água, e é usado para a extração dos alcaloides, em particular da codeína e da morfina, certo? O ópio farmacêutico, né, ele não deve ter teor de água superior a 10% e possuir 10% de morfina e 2% de codeína. Tá, os alcaloides que a gente vai ter, ele tem em torno de 40% a 50% de morfina, noscapina de 20% a 25%, tebaína de 5% a 8%, papaverina de 15% a 20%, a codeína de 10% a 15%, e os outros alcaloides vão ficar em torno de 0,5% a 1%. Aqui nós temos a morfina, certo? Ela é uma substância que foi já muito utilizada, né? Os efeitos dela, ela apresenta algumas propriedades farmacológicas, como efeito sobre o sistema nervoso central, efeito analgésico, ele modifica a percepção da dor, a eficácia sobre as dores de grande intensidade, muito utilizada, né? Para dores de grande intensidade, a ação sobre o centro da tosse, sobre os centros do vômito, ação sedativa, ele atua nas fibras lisas longitudinais, diminuindo os tônus e o peristaltismo, efeito antidiarreico e aumento das secreções biliares, hepáticas e brônquicas. Ação sobre as fibras circulares, ele causa espasmos dos esfíncteres, aumento da sensibilidade ao CO2. Então, são todas essas ações e efeitos farmacológicos que a morfina tem. Ela, em acidente mortal, a intoxicação por morfina, ela pode vir realmente causar a morte. Em altas dosagens, morfina provoca a morte. Então, é medicamento contendo morfina sempre controlado. E a absorção, ela é digestiva, ela apresenta uma ótima difusão parenteral, ela apresenta um efeito máximo de 7 minutos por via intravenosa, então já caiu na veia, já apresenta logo, certo? E 30 minutos intramuscular. A atividade dela é de varia de 4 a 5 horas.
Ela é biotransformada no fígado, eliminada pela urina, uma porcentagem superior a 90%. Tá? Os receptores morfínicos em sistema nervoso central, eles atuam na musculatura lisa, das fibras lisas. Propriedades de alguns específicos, tá? No caso, os outros alcaloides. Nós temos a tebaína, que ela apresenta atividade antitussígena e ela não é utilizada na terapêutica. A noscapina, ela é utilizada também como antitussígeno e apresenta ação broncodilatadora, que é muito utilizado nos xaropes. Por isso, o grande perigo de deixar xarope próximo ao alcance de crianças, tá certo? Porque contém esses alcaloides em doses elevadas podem vir causar morte e é uma droga realmente que pode causar uma intoxicação muito grave e dependência, certo? Vamos continuar. A próxima é a papaverina, ela tem ação antiespasmódica, analgésica a dose forte, né? Se tivermos dose forte, ela apresenta atividade analgésica, antipasmódico e antidiarreico a dose fraca. Nós temos aqui a estrutura das três, da morfina, da heroína e da codeína, em que a diferença delas, nós vamos estar nesses dois grupos aqui, grupo R e o R'. A morfina, quando os dois grupos R, dos dois grupos, tanto o R quanto o R', vai ser um átomo de hidrogênio, então vou ter duas hidroxilas aqui, então essa é a morfina. A heroína, quando eu vou ter este grupo aqui, no lugar do R, eu vou ter este grupo ligado, C, dupla O, CH3. CH3, certo? Então, quando eu tiver nos dois grupos, tanto nessa parte superior quanto nesta aqui inferior, deixa eu apagar aquilo lá em cima, não está dando a opção de borracha. Então, quando eu tiver esses dois grupos aqui, né, eu tenho a heroína, tá? A codeína é quando já neste grupo R, ao invés de eu ter este substituinte, eu vou ter a metila, e aqui no R' eu vou ter o H. Então, aí eu vou ter a codeína, tá? Deixa eu pegar a canetinha. A codeína, ela apresenta atividade analgésica, antitussígena dos centros respiratórios e causa constipação. Alguns exemplos, tá? Eu tenho aqui o Tilex, né, que contém na fórmula o fosfato de codeína, certo? Eu tenho a morfina, sulfato de morfina. Eu vou ter o cloridrato de papaverina. E aqui eu vou ter um extrato de atropabeladona, que eu vou ter vários tipos de alcaloide, com atividade antitussígena, analgésica, tá? Os xaropes e gotas para a tosse, que possuem codeína. Bom, os xaropes e gotas para a tosse à base de codeína só podem ser vendidos em farmácias com apresentação de receita médica, certo? Que fica aquelas receitas que vai ficar retida nas farmácias para o controle, né? Medicamento controlado. Então tem que ter bastante cuidado com esses xaropes. Agora vamos falar um pouco dos alcaloides esteroidais. Estes compostos de 27 carbonos, eles são sintetizados a partir do colesterol. Ele tem tanta importância econômica por constituir a base para a produção de hormônios esteroidais humanos. Então, aqui nós vamos ter o colesterol e a gente vai ter esse núcleo aqui do colesterol, tá? Que é do núcleo de esteroides, certo? Esses anéis aqui, 4 anéis. Então, a gente vai ter aqui, como eu havia falado para vocês, contém nitrogênio, a gente pode sugerir tratar-se de alcaloide, tá? Preciso saber
da rota deles biosintética. A solanidina é um alcaloide esteroidal. A gente consegue verificar a parte do alcaloide e aqui a parte esteroidal. Aqui nós também vamos ter um outro alcaloide, conecina, a parte que vai conter o nitrogênio, né, que vai conter, e a parte que eu vou ter o núcleo esteroidal. Então, quando eu tenho isso aqui, eu já vou saber que são alcaloides esteroidais. Os alcaloides esteroidais, eles são encontrados nas famílias Apocinácea, Brucácea, Liliácea e Solanácea. Algumas espécies importantes são a Veratrum viride e a Veratrum album, tá? Que a gente pode verificar aqui nas fotos, não está muito nítida, mas a gente consegue realmente ver a diferença das duas. Elas apresentam esta substância aqui, que é o alcaloide veratridina, que a gente consegue observar aqui o núcleo de esteroide, tá? Núcleo de alcaloide, parte de alcaloide. Uma classe de alcaloide que ela é bem estudada são as metilxantinas, que elas são estudadas fora a parte, tá? Porque elas não se enquadram nas rotas biosintéticas, nessas classes de alcaloides que a gente apresentou. Bom, as metilxantinas, os principais precursores delas são as bases púricas livres, das quais a adenina vai ser a mais importante. Tá? A gente vai ter a adenina, que vai ser a mais importante. Eu tenho a estrutura da adenina aqui, certo? E aqui nós vamos ter, ela vai dar origem ao núcleo das metilxantinas, certo? Em que a gente contém um nitrogênio, um grupo metila ligado neste nitrogênio para todas as três. Quando eu tiver no R1 e no R2, no lugar desses substituintes R1 e R2, um grupo de metila, ou a metila, né? Um grupo CH3, eu vou dizer que é a cafeína. Quando eu tenho em R1 a metila, em R2 o hidrogênio, eu vou ter a teofilina. E quando eu tiver ao inverso, no R2 eu tiver o hidrogênio e no R1 eu vou ter a metila, eu vou ter a teobromina. Então, a cafeína, a teofilina e a teobromina são as principais estruturas químicas das metilxantinas. A distribuição e o papel fisiológico, elas ocorrem em famílias não filogeneticamente relacionadas, ou seja, elas não servem como marcadores quimiotaxonômicos, com distribuição restrita em regiões tropicais e subtropicais. Nos vegetais, elas estão envolvidas no metabolismo do nitrogênio e do carbono, estágio de desenvolvimento, alterações sazonais e técnicas agronômicas, elas vão alterar o desenvolvimento das metilxantinas, então precisa observar bem essas peculiaridades para, bem dizer, quase todas as espécies, né? Os teores de cafeína no chá da Índia, ele aumenta com o crescimento do vegetal e o uso de fertilizantes nitrogenados, certo? Então, a gente já sabe que se a gente quiser fazer o chá da Índia com uma concentração, quer obter o chá da Índia com uma concentração maior, a gente deve verificar essas particularidades. As propriedades físico-químicas, elas apresentam o caráter anfótero, exceto a cafeína, tá? Que elas vão comportar-se tanto como um ácido ou como base fracas. A cafeína, que é a trimetilada, por que ele diz que é trimetilada? Que eu vou conter, já tinha esse grupo metila aqui, então vai ter mais um grupo metila aqui, mais outro grupo metila aqui, então ela vai ser a trimetilada, a cafeína, né? E o que acontece? Ela sendo a trimetilada, ela vai apresentar caráter básico, tá? São solúveis em água e soluções aquosas ácidas a quente e etanol a frio, então a gente precisa, ela para fácil de extração, é bom aquecer. Solventes orgânicos clorados em soluções alcalinas. Cafeína, teobromina e teofilinas, elas podem ser diferenciadas em função de sua solubilidade, temperatura de sublimação e faixa de fusão dos respectivos sublimados.
tá? Para fazer esse teste verificando essas faixas de fusão. O método de extração, a gente pode verificar lá, como a gente viu os métodos de extração geral, né? Lá nos alcaloides, generalidades, elas podem ser extraídas com solvente clorado em meio amoniacal, solvente clorado diretamente de solução aquosas ácidas. São os dois métodos que a gente também já descreveu. Por que a gente vai fazer dessa forma? Porque elas são bases muito fracas e os seus sais vão dissociar-se muito facilmente em água, tá? Como a gente viu em alguns exemplos. Os métodos laboratoriais. Como é que a gente caracteriza? A gente pode caracterizar por cromatografia em camada delgada ou por reação de murexida, que a gente vai utilizar o murex, que é uma lesma do mar, que contém matéria corante púrpura. Tá? Como vai ser a fundamentação dessa reação? Vai ter uma cisão oxidativa da xantina, ou seja, ela vai quebrar em aloxano em ácido dialúrico, tá? Ela vai quebrar, a xantina vai quebrar nessas duas estruturas. E, posteriormente, depois disso, vai formar um complexo amoniacal, tá? Que vai apresentar uma cor violácea, certo? Da seguinte maneira, a gente vai fazer a reação, né? Aquecimento com algum ácido, certo? Alguma espécie ácida da xantina. Ela vai formar o aloxano e o ácido dialúrico. Depois disso, vai haver uma condensação deste ácido, né, dialúrico, em aloxantina. Vai formar isso aqui, tá? Essa aloxantina, em presença de base, ela vai formar um sal amoniacal, que a gente viu lá, né? E formando-se assim uma coloração violácea. Então, dá para a gente verificar a presença das nossas metilxantinas. Doseamento ele é feito preferencialmente por gravimetria, espectrofotometria de UV e o HPLC. Esses dois já foram explicados anteriormente, em algumas outras aulas e mesmo nas atividades de vocês. A gravimetria, vocês vão verificar, ou já verificaram em química geral, ou vão ver também em química analítica, que é uma análise que ela é baseada na medida indireta da massa de um ou mais constituintes de uma amostra. A gente vai ser uma medida indireta dessa massa, dos constituintes dessa amostra. Essa medida indireta, ela deve se entender converter determinada espécie química em uma forma separável, ou seja, a gente vai fazer uma solução e colocar ela, que ela vai ser de uma forma que a gente consiga separar do meio que ela vai estar encontrando, né? Para então ela ser recolhida e através de cálculos estequiométricos vai determinar a quantidade real deste elemento ou composto químico, tá? Para a gente fazer esse doseamento. Ação farmacológicas e os usos. Dentre os efeitos, pode-se destacar sobre o sistema nervoso central, que as metilxantinas apresentam, né, como estimulante, inibe o sono, muita gente toma café para não dormir, diminui a sensação de fadiga. Sobre o sistema cardiovascular, ação inotrópica. Sobre a musculatura lisa, relaxamento da musculatura brônquica. Sobre a musculatura, principalmente a teofilina. Musculatura estriada, já vai ser principalmente a cafeína, que ela estimula o estímulo da contração, reduzindo a fadiga muscular. Diurese, a teobromina, a teofilina aumenta o débito sanguíneo renal e a filtração glomerular, fazendo com que vai haver o que? Atividade diurética. Ação farmacológicas e o uso. Cafeína em associação com analgésicos para as dores de cabeça, né? A gente conhece vários medicamentos, Excedrin, o Doril, tá? O guaraná, ele é usado na medicina popular como estimulante, tônico e revigorante. Muita gente já tomou, né, esse guaraná. A teofilina é um broncodilatador utilizado na asma, efizema e bronquite crônica.
Falar um pouquinho da cafeína, que a cafeína é, é o alcaloide mais consumido mundialmente, né? Ela é uma base xanthine, que a gente já conversou, então ela apresenta essas três metilas, então aqui não tem como haver perda de próton, por isso que ela é a mais básica de todas. É um produto do metabolismo dos ácidos nucleicos, que a gente já viu também. Ela é muito semelhante à adenina. As sementes do Guaraná têm uma quantidade de aproximadamente, que varia entre 4 a 6% de cafeína, então é uma quantidade bastante elevada. O café tem essas duas espécies que a gente vai verificar as diferenças, são pertencentes à família Rubiaceae, e a parte que se utiliza são as sementes. Elas são pequenas árvores nativas das zonas montanhosas do sudeste da Etiópia e do Sudão, sul do Sudão. Mais de 50% das sementes secas elas são constituídas de glicídios, principalmente polissacarídeo, de 10 a 18 de lipídios e proteínas de 10 a 12%. O teor de cafeína ali depende da torrefação, certo? Então, da torrefação, hoje existe maneiras de fazer essa torrefação. O coffee arábica, ele apresenta em torno de 0,6 e 1,8%, tá? No comércio a gente encontra de 1 a 1,3% de cafeína. A coffee canéfora, a gente vai ter ela de 1,5 a 5,2%, e no comércio a gente encontra ela com 2 a 3% de teor de cafeína. Ela é um estimulante do sistema nervoso central, principalmente no cérebro, ela atua, né? Ela aumenta a capacidade de concentração e de vigília, ou seja, tira o sono. Quem nunca tomou café para estudar, na verdade. É um estimulante cardíaco e respiratório, relaxa a musculatura dos brônquios. Além dela ser consumida como estimulante, ela é componente de muitos medicamentos, usados no caso de gripe, né, que a gente já viu, Melhoral, tá? O Fontol, geralmente ela é associada com a S. Muitos alimentos e bebidas, eles são ricos em cafeína, alguns eles são realmente inseridos, nós vamos ter café de máquina, coado, o instantâneo, o descafeinado, descafeinado instantâneo, descafeinado apenas, né? Nós vamos ter ainda vão ter uma concentração menor de cafeína quando comparado com os outros, certo? Produtos com chá, a gente vai ter chá instantâneo, cadê? Chá instantâneo, chá gelado, tá? Ele também tem uma concentração bastante considerável, mas a gente verifica que esses produtos com chás ainda vai ter uma concentração menor de cafeína quando comparado ao café. Tá? Chá a granel, que são aqueles de saquinho, né? Infusão, a gente verifica, né? O tempo de infusão de 1 minuto, de 3 minutos e de 5 minutos. Ou seja, quanto mais eu aqueço desses chazinhos, eu vou ter uma maior concentração de cafeína. Aqui os chocolates, né, feito a partir de mistura, chocolate ao leite, chocolate de confeiteiro, então a gente verifica, né, que a gente vai ter uma concentração também considerável de cafeína. Alguns refrigerantes que a gente vai ter, eles apresentam mais ou menos a mesma quantidade, tá? Aqueles energéticos, né, que a gente geralmente observa no mercado, esses Red Bull, esses negócios todos que faz mal, além da cafeína, da concentração de cafeína, ele contém outras substâncias também que fazem muito mal à saúde, causam palpitação, aceleração cardíaca, fazem vários problemas, tá? Tem que ter muito cuidado com essas bebidas. A concentração de cafeína, né, nos produtos comerciais, e os níveis de excreção. Então, para o café, a gente vai ter um nível de excreção, cadê meu cursor? Em torno após 2 ou 3 horas de ingestão, né? Um teor de 1,5 miligrama por ml, tá? A gente vai ter o café.
um copo de café, e a variação de todos os outros, dependendo da concentração e a quantidade de cada produto que contenha cafeína. As plantas que contêm cafeína, nós vamos ter o café, cada uma delas vai estar aqui especificado o nome da espécie e a família, tá? Então, a gente vai ter o café, o chá, o cacau, o guaraná, o mate. Então, eles vão ter realmente quantidades de cafeína, que vai variar a porcentagem de um para o outro, vai variar também a forma como essas espécies são tratadas para obtenção deste metabólito. No caso, a gente tem aqui o guaraná, tá? A parte utilizada são as sementes, ela é originária da Amazônia brasileira, Venezuela e das Guianas, Amazônia brasileira e Amazônia venezuelana e das Guianas. As sementes elas são constituídas de café com traços de teofilina e teobromina, alguma concentração de saponinas e taninos, amida, pectina e mucilagem. Os teores das sementes vão variar de 2,5% a 5%, tá? De cafeína nas sementes, a variação no guaraná. O cacau, também a parte utilizada são as sementes, elas são originárias da América tropical e cultivada no Sudeste Asiático e América do Sul. A droga é constituída de triglicerídeos e de ácidos graxos, composta de polifenóis e taninos condensados, e metilxantina, que é de 1 a 3%, composta de 0,3% de cafeína e 1,5% de teobromina. A Coca-Cola, antigamente, né, a Coca-Cola continha extrato das folhas de coca, extrato de semente de cola e além de outros produtos, aromatizante, açúcar. Hoje a gente encontra até Coca-Cola sem açúcar. As variedades mais comuns são obtidas de várias aves do oeste da África ou da Indonésia, como a cola nitida ou a cola vera, e que esses daqui são... A gente vai ver que elas são sinônimos, e a cola acuminata. Apresentam aproximadamente 1% de cafeína, as sementes, certo? Então, o que nós tínhamos para falar sobre os alcaloides era isso, tá bom? Quero desejar a vocês um bom estudo e até a próxima aula.